Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira, eu sou professora de Língua Portuguesa e Redação e hoje eu tô aqui nesse vídeo para a gente ter uma conversa um pouquinho diferente. Hoje, a minha mensagem, a minha conversa aqui é direcionada aos pais ou responsáveis daqueles alunos que vão fazer a prova do Enem ou algum outro processo de vestibular. Se esse é o seu caso, eu te convido a seguir junto comigo nesse vídeo. Agora, se você é aluno, eu te convido a ir lá chamar sua mãe, seu pai, sua tia, sua avó, aquele que é responsável por você, para que juntos nós tenhamos essa conversa. Bom, então como eu antecipei para vocês, a nossa conversa hoje ela vai no sentido de dar dicas àqueles pais ou responsáveis que não sabem bem como participar da vida de um filho pré-vestibulando. Esse momento em que o adolescente está ali muito inseguro, ainda pensando na sua profissão, pensando no curso que ele vai escolher, com a dúvida em relação a essa escolha, com a incerteza se vai ou não conseguir entrar na universidade no próximo ano, com o fim da escola, né, e um novo caminho aí por vir. Todas essas questões, elas mexem muito com o emocional desse adolescente. E é por isso que é tão importante os pais participarem ativamente desse momento. Mas ao mesmo tempo, eu sei que esse também é um momento em que o adolescente está muito fechado. Ele tem pouco tempo para a família, pouco tempo para o lazer, ele está mais focado nos estudos, ele está em um universo que costuma ser muito diverso do universo dos pais, né? Em um outro momento ali da vida dele. Isso faz com que o contato entre pai e filho, às vezes, fique menos intenso, fique menos evidente. E eu recebo muitas reclamações dos dois lados. Tanto os meus alunos dizendo, olha Ju, eu queria que meu pai participasse mais, que ele me entendesse, que ele me apoiasse nas minhas escolhas. E do outro lado os pais dizendo, professora, eu não sei como que eu faço para ajudar meu filho, eu não sei o que eu posso fazer. Às vezes eu acho que eu estou ajudando, eu estou atrapalhando, eu fico inseguro. Então, por essa questão, né, por saber que existe essa reclamação, essa dificuldade nesse momento, eu decidi fazer esse vídeo para a gente ter essa conversa mesmo bem tranquila a respeito desse momento e dessa participação, né, de um na vida do outro. Bom, então, antes de mais nada, né, antes de eu passar algumas dicas aqui para vocês, é muito importante que a gente comece do começo. Afinal de contas, o que é o Enem? Muitos pais sabem que esse exame ele acontece no final do ano e que ele é muito importante na vida do filho, mas não entende exatamente o que é. Bom, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele existe há muitos anos, apesar de ele ter ganhado a notoriedade dele há poucos anos. Desde 1998, esse exame já é aplicado, mas ele começou a ter uma adesão maior das universidades no ano de 2012, por volta aí de 2012. Então, as universidades começaram a utilizar a nota deste exame para contabilizar como ingresso ou como parte do processo seletivo do ingresso na universidade. E por isso ele ganhou tanta importância. Então, nesse projeto, o Brasil conseguiu unificar os processos seletivos das suas universidades federais. Hoje, a gente tem mais de 90% das universidades entre federais e estaduais dentro do SISU. O que é o SISU? É o lugar que pega as notas que o seu filho teve no Enem e coloca elas em competição. Então, o SISU é o momento em que o seu filho vai escolher qual universidade ele quer fazer, qual curso ele deseja e colocar a nota dele ali para ser ranqueada. E aí os melhores, né, naquele ranking conseguem a vaga no curso. Então, basicamente, essa prova que servia, num primeiro momento, apenas para uma avaliação do ensino médio, como se fosse uma prova diagnóstica do nosso ensino médio brasileiro, hoje ela é o segundo maior processo seletivo do mundo. Ela só perde para um outro que ocorre na China. Bem, então percebam a importância dessa prova. Se a gente está falando de universidades públicas, a gente não tem como desconsiderar o Enem. Pessoal, o Enem, ele continua sendo uma avaliação do ensino médio também. Então, todo o conteúdo que é cobrado ali nessa prova, ele foi trabalhado, deveria ter sido trabalhado ao longo dos 3 anos do ensino médio, um conteúdo acumulativo. Como que essa prova funciona, né?
ela ocorre no final do terceiro ano do ensino médio ou se o seu filho, se você já terminou o ensino médio, já concluiu, e ela conta com 5 partes diferentes. A gente tem em cada partezinha, nas 4 primeiras partes, 45 questões em cada lugar. Então a gente tem uma prova de linguagens que vai contar as disciplinas, por exemplo, de língua portuguesa, de artes e de educação física, lá na provinha de linguagens. Então, 45 questões relacionadas a essas disciplinas. Depois, a gente tem uma prova chamada Ciências Humanas. Nessa, a gente vai contar com as disciplinas de filosofia, de história, de geografia. Depois, a gente tem a prova de matemática e, por último, a prova de ciências da natureza, que conta física, química e biologia. Bem, então a gente teve aí 4 momentos. Depois a gente tem um 5º momento, que é a prova de redação. Essa prova que eu gosto tanto, que eu me especializei e com a qual eu trabalho aqui no canal do YouTube. A prova de redação tem algumas características diferentes, porque essas 45 questões de cada bloquinho de matérias são questões fechadas, aquelas que o aluno responde com marcar X. Enquanto a prova de redação é uma questão aberta, né? É um texto dissertativo argumentativo que deve ser escrito. Então, a gente tem essa diferença aí na característica das provas. Bom, essa prova ela acontece em 2 finais de semana distintos. No primeiro, o aluno vai fazer a prova de linguagens, ciências humanas e redação. E no segundo, ele vai fazer a prova de matemática e ciências da natureza. Então, percebam como é importante vocês conhecerem esse processo, até para terem um contato maior com o filho de vocês, para dizer, não, filho, eu sei do que se trata, eu sei que você vai enfrentar aí um intervalo de 1 semana, que costuma ser o pior momento para os alunos, porque ele já tem uma ideia do resultado dele do primeiro dia, e se foi bom ou se foi ruim, independente do que aconteceu, ele precisa encarar o segundo dia de provas. Então percebam como conhecer, saber qual é esse processo, permite essa participação direta dos pais e dos responsáveis na vida desse estudante. Pessoal, ainda sobre o Enem, talvez uma das características mais importantes dele é que ele é multidisciplinar. Então, você não vai encontrar dentro da prova, por exemplo, de ciências humanas, questões exclusivamente de história ou uma parte exclusiva de história, né? Ele consegue aí fazer essa interdisciplinaridade e juntar conteúdos que a priori são de matérias diferentes. Então, é muito importante que vocês entendam esse caráter dessa prova. Não é como acontecia nos vestibulares há alguns anos atrás, talvez o que vocês tenham feito. O vestibular em que você tinha a prova de matemática, a prova de física, a prova de química, o Enem não se organiza dessa forma. Então, faz parte também da tarefa do filho de vocês conseguir pegar todo esse conhecimento que ele aprendeu de forma fragmentada durante o ensino médio e colocar em diálogo para que consiga responder as perguntas do Enem. Além disso, ele é uma prova de atualidades. Então, é um momento em que o aluno vai conseguir perceber como aquela matéria, que às vezes ele achava um pouco distante da sua vivência, ela se relaciona com o cotidiano. Por isso é comum que questões no Enem trabalhem sempre aspectos da vida cotidiana e atualidades. Isso sempre vai estar lá na prova. E esse é um momento muito importante para vocês ajudarem os filhos de vocês, especialmente porque essa prova exige um raciocínio crítico muito aguçado. E nem sempre esse raciocínio ele é ensinado nas escolas, por exemplo, ou ele é trabalhado de uma forma eficiente. E vocês, enquanto pais, podem contribuir muito nesse momento. Com uma vivência maior, uma experiência maior, uma carga cultural que é mais extensa, vocês conseguem ajudar o filho de vocês a perceber outras leituras possíveis para acontecimentos que são do cotidiano. Então, não estou falando que você precisa pegar uma prova do Enem para discutir com seu filho, mas eu estou dizendo que quando estiver passando alguma matéria interessante no jornal, quando estiver passando uma reportagem nos programas como o Fantástico, quando aparecer alguma notificação para você de um site de notícias, você deveria compartilhar isso sim com seu filho. Então, olha, filho, você está atento nas atualidades? Vamos conversar um pouquinho sobre a queimada lá no Pantanal. Deixa eu ver aqui o que eu encontro de informações sobre isso. Ou, olha, filho, vamos conversar um pouquinho sobre as consequências da pandemia na nossa sociedade.
Quais aspectos a gente pode levar em consideração? Não é no sentido de estabelecer certo e errado nessas questões, mas de estimular o seu filho a olhar essas situações por outros ângulos. O pré-vestibulando, ele tende a ficar muito concentrado no vestibular e ele acaba ficando com uma visão muito fechada das coisas. Quando existe alguém, especialmente da confiança dele, para chegar e dizer, olha, a gente pode colocar um novo olhar sobre essa questão, a gente pode olhar de um outro ângulo, olha só, é muito importante. E é isso que vai ajudar o seu filho a desenvolver o raciocínio crítico, que é essencial para a prova do Enem. Então, ela não é uma prova só de conteúdo, ela é uma prova que vai juntar a capacidade, uma prova que vai juntar a capacidade crítica com o conteúdo que foi visto ao longo do ensino médio. Um não vai funcionar sem o outro. Bom, pensando nessa possibilidade de vocês conseguirem entender um pouquinho melhor sobre o Enem, sobre o SISU, como esse ranqueamento de notas funciona, quais são as melhores estratégias para o seu filho, eu fiz um e-book especialmente para pais irresponsáveis e eu vou deixar o link para o download desse e-book aqui na descrição do vídeo. Ele é 100% gratuito, fique à vontade para fazer o download e entender melhor essa prova, melhor o momento da aprovação ou da reprovação nesse vestibular que é o SISU, tá? Tá tudo lá no e-book bem explicadinho. E claro, qualquer dúvida que vocês tenham em relação a isso, pode me mandar uma mensagem lá no Instagram, @julianamoreira2020, ou deixar o seu comentário aqui no vídeo que eu tô sempre respondendo. Pessoal, agora eu vou dizer para vocês algumas dicas, algumas estratégias para que vocês consigam refletir sobre esse momento que o filho de vocês está vivendo e apoiá-los da melhor forma. E aqui eu queria que vocês considerassem duas coisas. A primeira é que eu estou falando enquanto aluna que sempre teve o apoio dos pais e que reconhece a diferença que esse apoio fez durante a sua trajetória acadêmica. Então, desde a escolha do meu curso, da escolha da universidade, desse momento de ingresso, depois da troca de universidade para o mestrado, da escolha da especialização, tudo isso eu compartilho até hoje com a minha família, porque eu recebo esse apoio e ele faz muita diferença para mim. Então, faço questão de sentar com os meus pais e dizer quais são os meus planos, o que eles acham desses planos, porque eu acredito que essa experiência, ela merece ser compartilhada, especialmente com as pessoas que a gente confia. Então, eu estou falando deste lugar de aluna e estou falando de um outro lugar também, que é o meu lugar de professora, que lida com esses alunos diariamente, que lida com essas frustrações, com essas angústias, que atende aos pais, que estuda a respeito da psicologia da educação, que tenta sempre se atualizar para desenvolver os melhores caminhos e as melhores dicas aí para que a gente consiga equilibrar essa relação nesse momento que não é fácil. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que se atentar é na diferença que a gente vai estabelecer entre o apoio, a pressão e a indiferença. Pode parecer muito diferente um do outro, mas na verdade não é. Então, a gente não quer que os pais sejam indiferentes aos filhos nesse momento, ao mesmo tempo a gente não quer que esses pais pressionem os filhos nesse momento. Já existe uma pressão muito grande nesse estudante dele mesmo. Então, existe uma cobrança pessoal ali que já dá conta de todas as cobranças que poderiam acontecer. Ele está preocupado com o curso que ele vai escolher, se ele vai ser feliz nesse curso, como que vai ser a vida dele dentro de uma universidade que é completamente diferente da rotina de uma escola, qual universidade ele vai cursar, se ele vai ter que se mudar do lugar onde ele mora, se ele vai ter que procurar um lugar para morar, se ele vai ter que morar com outras pessoas, se ele vai ser feliz nessa nova cidade, se ele vai se adaptar, se ele vai conseguir ingressar nessa universidade, se ele vai decepcionar ou se ele vai deixar os pais felizes nesse momento. Então ele já tem ali muitas preocupações. A gente não precisa de uma carga maior de pressão em cima desse estudante. E esse é um cuidado que tanto pais quanto professores devem ter. Então, eu, enquanto professora, não gosto de dizer ao meu aluno, eu tenho certeza que você vai passar, eu tenho certeza que você vai ser aprovado, eu tenho certeza que essa vaga é sua, por mais que eu tenha certeza. Porque ali eu estou imprimindo nele uma expectativa que não é justa. Porque quando a gente pega o número de pessoas que estão tentando entrar no curso e o número de vagas, você vai perceber que a tendência
é exatamente a tendência oposta. A tendência é que ele não passe, se a gente só observar matematicamente falando. Não, mas eu sei do potencial do meu filho, eu sei o quanto ele estuda, eu sei o quanto ele é dedicado, o quanto ele tem tido um bom desempenho, ele vai passar. Tudo bem, mas você não precisa jogar essa expectativa em cima dele, porque senão vai ser mais um momento, mais um ponto para ele lidar. Nossa, meu pai tem certeza que eu vou passar. E se eu não passar? O que eu vou fazer? Como é que eu vou decepcionar o meu pai dessa forma? Justo ele, que está investindo em mim, que está investindo nos meus estudos, que faz de tudo ali, que faz sacrifícios para que eu tenha a melhor educação. E se eu não passar? O que eu faço? Então a gente precisa tomar cuidado entre o que é apoio e o que é pressão. Porque às vezes isso se confunde mesmo. E a gente quer apoiar e nem percebe que está pressionando. Então, diferente de dizer eu tenho certeza que você vai ser aprovado, eu sempre digo, eu acredito em você, eu sei que você vai fazer o seu melhor. Eu sei que você está preparado para essa prova. Eu sei que você fez o melhor que você podia durante esse tempo de preparação. Eu sei que você é capaz de responder esse exame com tranquilidade, mas não, eu tenho certeza que você vai passar. Porque ele não precisa disso. Ele não precisa dessa expectativa sendo jogada em cima dele. Então, tenham cuidado com essa forma de apoio que às vezes vem um pouquinho torta e acaba mais prejudicando do que ajudando o nosso aluno ou o nosso filho. Bem, por outro lado, esse medo de apoiar também não pode se tornar uma indiferença. Então a gente está tomando cuidado aí com a linha que divide a indiferença, o apoio e a pressão. É preciso, é desejável, é vantajoso que os pais apoiem os filhos. Então não fique com medo de dizer, nossa, eu não quero pressionar meu filho, então vou fingir que isso nem está acontecendo, que esse momento de pré-vestibular nem está ocorrendo, que está tudo normal, que a gente está vivendo um período super normal, vou fingir que eu não sei de nada. Também não é legal, porque o aluno ele se sente abandonado muitas vezes. Nossa, eu tô passando por isso sozinho e eu não tenho nenhum tipo de apoio da minha família. E olha, gente, enquanto professora, né, que convive com esses alunos dizendo, eles não querem um apoio de uma forma inalcançável, não. Às vezes eles só querem que você participe um pouquinho mais. Então que você pergunte, e aí, filho, como é que tá lá no seu cursinho? Poxa, meu filho tem 19 anos, ele não gosta mais de me contar o que acontece no cursinho dele, é sempre a mesma coisa. Ele fala, foi normal. Mas vai lá perguntar, ele sabe e ele sente a diferença desse apoio. Pergunta como foi, pergunta em que matéria ele está tendo mais dificuldade, pergunta se você pode auxiliar de alguma forma. E eu já vou te adiantar, em 99% das vezes ele vai dizer que não, mas ele sabe que você está ali com ele. E isso faz muita diferença. Então, esse momento de estar presente, ele é um momento que se alinha com o apoio. Então participe da vida do seu filho, especialmente se você está buscando um bom resultado para ele. E olha, gente, não necessariamente um bom resultado é a aprovação. A aprovação, ela vem em passos, né? Então, olha, se o seu filho deu um passo além, mas ainda não chegou na reprovação, valorize esse passo que ele conseguiu dar. Ele está mais perto da aprovação hoje do que ele estava ontem. E tá tudo bem se ela não aconteceu agora, né? A gente, principalmente em cursos mais concorridos, é muito comum que às vezes o aluno demore um pouquinho para conseguir essa aprovação e cada aluno tem seu tempo. Então cuidado com as comparações, né? Não é legal que o aluno se compare, muito menos que alguém compare esse aluno com outra pessoa. Ah, você viu que a sua amiga, sua colega de cursinho, ela só fez 1 ano e passou em medicina? E você tá aí há 3 anos, né? Você não quer trocar de curso, pensar em outra possibilidade. Então, cuidado com esse tipo de comparação, com esse tipo de cobrança, né? Esteja presente e apoie emocionalmente o seu filho. Esse apoio, ele pode vir por uma escuta, ele pode vir com uma preocupação com o sono do seu filho. Nossa, filho, vamos dormir mais cedo? Você está dormindo muito tarde, você está ficando nesse celular e no outro dia você tem aula cedo, você está ficando cansado, eu tô te vendo cansado. Tenta dormir mais cedo, vamos assistir um filme aqui comigo e a gente dorme, né? Se preocupa com esses aspectos, não tem a necessidade de você abrir um livro e estudar com ele. Mas você trabalha ali nos bastidores, que é tão importante quanto aquele momento efetivo de estudo. Então, preocupar com essa rotina de sono, preocupar com a alimentação. Nossa, filho, você está se alimentando bem? Você vai para a escola às 7 horas da manhã, eu te vejo 7 horas da noite de novo. E aí? Você está comendo direito? Você está trocando seu almoço por um salgado na cantina da escola? A alimentação faz diferença quando a gente está num momento que exige concentração, né? Como é um momento de pré-vestibular. Então,
essas formas são formas de apoio, são formas de se mostrar presente, são formas de um apoio emocional, tá? Não abram mão disso. Bom, alguns pontos importantes também são transmitir a confiança para o seu filho. Isso é fundamental. Então, mostre que você acredita nele, mas não que você está imprimindo essa expectativa sobre ele, mas que você tem certeza que ele está fazendo o melhor, que ele está fazendo da melhor forma que ele pode fazer. Entenda a rotina de estudos do seu filho. Nem sempre ele vai ter tempo de fazer tudo que você gostaria que a família fizesse naquele momento. Então, no meu momento de pré-vestibular, eu abdiquei de viagem. Depois, posteriormente, no meu momento de faculdade, eu também abdiquei de viagem, de férias em família, de fim de ano em família, porque eu estava dedicada aos estudos. Não, a gente não tem que só estudar, tá? Essa premissa é muito equivocada. O lazer, ele precisa fazer parte, os momentos em família precisam fazer parte, mas quando a gente está falando de um pré-vestibulando, a gente também precisa entender a rotina dele. Então, às vezes, para ele, vale mais um dia em que ele pode simplesmente ficar bem quietinho ali na dele, porque ele está mentalmente exausto, do que aquele super passeio em família que você planejou e achou que ia ser um sucesso, e ele falou, eu posso não ir? Mas tenta entender esse lado. É cansativo, é muito cansativo. E talvez ele realmente precise daquele tempinho ali para ele. Bom, outra coisa que pode ser feita e deve ser feita é estimular a organização do seu filho. Isso começa lá quando ele é pequeno. Nossa, não prestei atenção nisso, não me atentei a isso, meu filho tem 20 anos e aí, dá tempo? Claro que dá tempo. A organização, ela é um hábito, e todo hábito ele pode ser começado. Então, estimula a organização do seu filho. Filho, por que você está estudando nessa mesa bagunçada? Separa o material que você vai precisar, estuda num lugar tranquilo, deixa eu te ajudar com isso, vamos separar esses livros aqui que você não usa mais, vamos tentar deixar isso aqui de uma forma que seja mais agradável para esse momento, que te permita uma maior concentração. Isso também é estar presente, e isso é ajudá-lo de forma ativa. Por último, pessoal, antes de eu entrar em dicas específicas para esse auxílio na redação do Enem, valorizem as conquistas dos seus filhos. É o que eu disse. Não é porque não veio a aprovação que não veio um passo muito importante. Eu sei que todo pai deseja para o filho que ele seja aprovado de primeira, que ele não precise fazer cursinho, que ele não precise sofrer mais um ano, que ele não precise repetir o seu ano. Mas todos esses momentos, se eles acontecem, eles podem ser tratados como momentos de aprendizado. Eles não necessariamente têm que ser tratados como momentos de infelicidade, de derrota, como sinônimo daquilo que não deu certo. Um passo de cada vez, e entender e valorizar isso é muito importante. Agora, pessoal, como eu adiantei para vocês, dentro aí dos 5 momentos que a gente tem lá na prova do Enem, a redação é o que mais me chama a atenção, pelo peso que ela tem diferente nas universidades, pela dificuldade que ela apresenta, porque ela tem essa característica de colocar o aluno para produzir, enquanto as outras provas são provas de marcar X, né, diferente. Então, eu me especializei nessa prova. Pensando nisso, nas características dessa prova, em tudo que o aluno precisa para se sair bem nessa redação, eu topicalizei aqui para vocês 5 dicas de como você, que é pai, mãe, responsável, pode ajudar o seu filho especificamente para a prova de redação. A primeira delas é leiam juntos. E essa leitura, ela pode ser a leitura que vocês quiserem, tá? Pode ser a leitura de um jornal, de um site de notícias, de um livro literário, para aquilo que for interessante, para que existam 2 coisas aí: o momento de vocês juntos e o exercício da leitura crítica. Então, por que ler junto? Você está estimulando esse hábito no seu filho, você está passando um tempo com ele e você está oferecendo para ele uma leitura diferente a respeito daquilo que vocês estão lendo. Então, não é porque estamos lendo o mesmo material que nós vamos enxergar aquilo da mesma forma. Então, esse momento de conversa, esse momento de olhares diferentes é muito importante. Além, claro, de a leitura ser essencial para aquelas pessoas que estão buscando um bom desempenho na redação. A segunda dica é compartilhem estudos sobre atualidades. Então, se esse momento de leitura vocês optaram, por exemplo, por um livro literário que vocês queriam ler juntos ou que você já leu e acha que seu filho vai gostar,
Não precisa ler exaustivamente, podem ser poucas páginas por dia, mesmo para criar esse hábito, até porque, claro, seu filho tem outras demandas, você tem outras demandas. Então isso não é para ser um momento de, nossa, mais uma coisa para eu fazer. Não, é aquele momento de tranquilidade. Então, nossa, deu a hora de ler com meu pai, que bom, depois vou dormir. Então é para ser tranquilo, é para ser agradável. E depois, compartilhar os estudos sobre as atualidades, isso pode vir com, de fato, o compartilhar que a gente está acostumado nas redes sociais. Então, alguém te mandou uma notícia interessante, olha a taxa de desemprego no Brasil, olha, queimada no Pantanal, olha o que está acontecendo nas eleições dos Estados Unidos, olha a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Compartilha isso com seu filho. Compartilha de uma forma tranquila. Você pode mandar no WhatsApp dele, você pode mandar lá no Facebook, você pode chamar ele enquanto você estiver em casa, lá na hora do almoço, depois que você chegar do trabalho. Filho, olha aqui o que me mandaram, você viu sobre isso aqui? Vocês estão estudando sobre isso? Algum professor já tratou sobre isso na escola? O que você pensa a respeito desse assunto? É de forma leve, não é de forma burocrática, não. Não precisa ser um estudo rigoroso. É, de fato, compartilhar informações. Porque essas informações e esses estudos sobre atualidades, eles são muito importantes para quem vai fazer a prova do Enem, exatamente pelo caráter multidisciplinar e crítico que eu expliquei para vocês aqui no comecinho do vídeo. Pessoal, outra dica, ajude o seu filho a gerenciar o tempo. Nós temos cada vez mais, e isso é uma percepção, não só minha, mas de outros professores e já de estudiosos que estão levantando dados sobre essa questão de gerenciamento de tempo. O que acontece? Cada vez mais os jovens se perdem de forma muito fácil nas redes sociais. Isso acontece até com a gente, né? Quantas vezes você não estava ali distraído vendo no Instagram, vendo no Facebook, um site de notícias, clicou em outro vídeo, que foi para outro lugar, que foi para outra página, e quando você percebeu, o seu horário de almoço acabou. Você falou assim, meu Deus, mas como é que eu fiquei tanto tempo aqui, eu nem vi isso acontecendo? Então, lembrem-se de que, principalmente as redes sociais, elas estão planejadas para te manter lá dentro. Então, os gatilhos são para que você fique ali, as chamadas são interessantes, tudo, inclusive o layout, é pensado para te captar e te deixar ali. Como esses jovens têm contato cada vez mais cedo com essas redes, cada vez menos eles conseguem perceber como eles estão sendo manipulados. Não é uma manipulação necessariamente, para ele pensar assim ou pensar assado. É uma manipulação do tempo mesmo. Eu te quero ali, quanto mais tempo você tiver ali para mim, melhor para minha rede. Então ajude o seu filho a gerenciar o tempo, principalmente no que se refere ao uso de telefone e computador. Claro que hoje o telefone e o computador eles são essenciais para o estudo, mas isso precisa ficar muito bem delimitado. Ju, mas meu filho tem 20 anos, como é que eu vou fazer isso? Vou falar, você não vai usar o celular agora? Às vezes, ele sabe dessa dificuldade que ele tem e ele vai agradecer se você se propor ali a ajudá-lo nesse gerenciamento. Como que a gente vai organizar as suas matérias que você estuda por dia? Como que você está fazendo? Você já fez? Quer fazer uma tabela? Quer que eu te ajude? Vamos pegar tudo que você tem para estudar, vamos colocar no papel, vamos dividir por dia, vamos dividir por horário e tentar cumprir com esse horário. Então, ajuda ele nesse gerenciamento. A gente tem uma facilidade maior em manipular o tempo do que esses adolescentes. Muitas vezes eles são mais fatalistas do que a gente. Então, por exemplo, os meus alunos de pré-vestibular, principalmente, terceiro ano e pré-vestibular. Professora, ontem eu não estudei não, sabe por quê? Eu comecei a mexer no celular depois do almoço. Era 3 horas da tarde e eu ainda não tinha feito nada, aí eu desisti. Eu falei, mas criatura, eram 3 horas da tarde, você tinha o resto do dia, por que você não foi estudar? Já não tinha feito nada até ali mesmo, então eu sabia que não ia dar certo. Eles tendem a não enxergar alternativas quando um pouquinho do que eles tinham planejado sai da rota. E é importante que outra pessoa com um pouco mais de experiência consiga mostrar, não, tá tudo bem, não deu certo dessa forma como você estava planejando, mas há outras alternativas. Vamos reorganizar o que você tinha para fazer no dia. Você tem menos a perder assim do que simplesmente largando o seu estudo. Então, ajude nesse gerenciamento, tá? É uma boa alternativa. Bom, número 4. A dica número 4, leia as redações com seu filho. Peça para ler o que ele produziu. Não no sentido de fazer uma avaliação gramatical daquilo. Pode até ser que você tenha essa experiência maior com o texto e consiga apontar, filho, essa vírgula aqui tá estranha. Ou, filho, tá faltando um acento nessa palavra.
ótimo. Se isso for possível, ótimo. Mas a ideia aqui não é essa. A ideia aqui é que você consiga discutir as ideias do texto com seu filho. E você vai descobrir duas coisas muito legais. Que o seu filho se posiciona de uma forma que você não sabia que ele se posicionava e que ele tem uma capacidade argumentativa impressionante. Então, quando eu faço essa proposta para os pais, né? Lê o texto do seu filho, lê a redação do seu filho. Você não faz ideia do que ele está escrevendo. Pede para ele compartilhar com você esse texto, não no sentido de ir lá criticar o que ele escreveu, tá? Deixa isso para o professor de redação. Mas no sentido de você discutir com ele as ideias que estão ali. E aí os pais voltam, né? Nossa, meu filho fez um texto sobre os efeitos da publicidade infantil e ele disse coisas que eu nem sabia que existiam. Eu fico, pois é, então, esse é o momento de conversar com seu filho, de trocar essas experiências, de saber que ele também tem a oferecer para você, né? Que ele também tem repertórios ali que são valiosos e merecem ser compartilhados. Então faça desse momento de leitura um momento agradável entre vocês. Filho, deixa eu ver sobre o que você escreveu essa semana. Ah, essa semana eu escrevi sobre doação de órgãos. Deixa eu ver o que você pensa sobre isso. Vamos conversar sobre isso melhor. E aí, além de vocês terem esse tempo, também ajuda o seu filho a se posicionar a respeito dos temas. Então, quando ele discute com você, quando vocês conversam sobre doação de órgãos, ele tinha a visão dele, tá ali colocada para você, você vai oferecer uma outra visão para ele e ele vai ampliar o repertório dele a respeito desse tema. Então, é bem bacana quando isso acontece. Lembrando, pessoal, que muitas vezes, quando eu faço essa proposta, os pais falam, Ju, ele não quer. Já falei para me mostrar, ele não quer mostrar, ele tem vergonha. E eu sei que isso acontece, gente, porque mesmo os meus irmãos, né, quando estavam aí nesse momento de produção textual, eu já trabalhava com redação, eu falava, deixa eu ver sua redação, eles não queriam mostrar. Então essa vergonha, ela existe, mas ela existe principalmente por um medo do julgamento. Então quando você colocar a proposta para ele, filho, vamos compartilhar suas redações, mas não no sentido de criticar, como eu disse, o professor de redação vai fazer isso, não se preocupa que o nosso papel é ir lá e mostrar o que pode ser melhorado, mas no sentido de conversar e de ampliar a visão a respeito do assunto. E por último, pessoal, estimule a reescrita dos textos dos seus filhos. Então, vocês vão ler, vocês vão conversar sobre aquele assunto e aí estimula a reescrita. Fala, filho, e aí? A ideia é a mesma, não mudou nada, a sua noção a respeito desse assunto, você não quer fazer uma pesquisa comigo, você não quer assistir um documentário sobre isso junto comigo. E aí? Será que você consegue fazer para mim um outro texto que aborde isso de uma outra forma? Ele não precisa fazer para o professor, ele não precisa fazer para a escola, ele pode fazer para você. É o momento do exercício crítico, tá? Aqui a gente está muito mais preocupado com a forma como o seu filho vai se posicionar e defender esse ponto de vista do que com a textualidade, do que com a materialidade do texto. Eu não estou preocupada aqui com os aspectos gramaticais, como eu disse para vocês, mas eu estou preocupada com esse estímulo de uma escrita e de uma reescrita, mas não só uma reescrita que leve em conta os acentos, as vírgulas, mas uma reescrita que leve em conta outro ponto de vista. Isso é muito enriquecedor, gente. Isso ajuda na leitura de mundo dos filhos de vocês, tá bom? Bem, eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha sido de alguma forma importante para vocês, que tenha sido útil. Eu espero ter retorno de vocês depois me dizendo, Ju, consegui compartilhar as redações com meu filho, organizei, ajudei ele a organizar o tempo, tá? Voltem para me contar. Vocês que são filhos, marquem os pais de vocês, mandem esse vídeo para que eles possam assistir. Diga aquilo que vocês gostariam que eles fizessem, não tenham medo disso também. Os pais, na maioria das vezes, eles querem ajudar e só não sabem como, tá? Bom, então se vocês gostaram, eu vou pedir que deixem o like aqui no vídeo para mim, por favor. Que compartilhem com os amigos, outros pais, né? E que vocês, alunos, compartilhem também com os amigos de vocês. E se tiverem alguma dúvida a respeito do que eu tratei nesse vídeo, não se isentem de dizer, é só deixar aqui nos comentários para mim ou me procurar lá no Instagram, @julianamoreira2020. Lembrando ainda que na descrição desse vídeo a gente tem o e-book para pais e responsáveis com tudo o que vocês precisam saber a respeito do Exame Nacional do Ensino Médio, tá bom? Um abraço e até a próxima!